Fala rapaziada, tá começando mais um Combo Fala Mais Joga aqui na Play TV. Hoje eu recebo a Estela Campos, querida, brigadão pela presença. E um super convidado especial que é o Vitor, filhão da Estela. Uma contratação, né, Estela? É pra derrubar mesmo. Contratou um profissional pra jogar aqui comigo no combo de hoje. Vitor, valeu, hein? Vamos fazer uma bela corrida aqui, hein? E Estela, você tá lançando... É o quinto disco? O quinto disco da carreira solo, É o quinto disco, né? isso. Quinto disco entre alguns EPs também, né? Sim, vários EPs. O Dumbo, vou mostrar a capa daqui a pouco, tá com um discão incrível aqui em minhas mãos. Você sempre esteve envolvida na cena indie, né, Estela? Desde o começo da carreira, na banda Lara Ranusca, né? Nossa, é verdade. Como é que é essa cena no Brasil, vista por uma pessoa que tá há tanto tempo dentro dessa cena? Então, é uma cena que resiste, né? Insiste, né? Resistência, Tipo de resistência. Eu acho que hoje em dia é diferente, né? Porque você tem umas ferramentas que te ajudam, né? Essa coisa de você poder disponibilizar na rede suas músicas, fazer EPs virtuais e chegar no mundo todo. É mais fácil hoje do que era antes, né? Antes tinha Também existia, sempre existia uma rede, né, alternativa que rola, né? Deviam existir as mesmas coisas, por exemplo. Só que eram de outro jeito, eram os fanzines, aí eram as fitas, cassetes que rolavam de uma pessoa para outra e com as bandas, né, para você conhecer e tal. Tinha um outro tipo de trabalho, né, mas que hoje é um pouco diferente. Mas também, em compensação, hoje a quantidade de gente que chega, né, a oferta de música é tão maior que fica mais difícil das pessoas, às vezes, chegarem também no seu trabalho, né, então... Verdade. Tem os dois lados, né? Mas você gosta desse novo sistema, do que se tornou a... Quer dizer, do que se tornou não, né? De como a indústria eu acabou, acho legal. de como... Assim, a indústria acabar, ela vai se transformar, né? A exato, música não acaba. Eu acho que esse é o exato. ponto, né? Assim, acho que as pessoas, tipo tô no quinto disco, né? Então, esse eu fiz só em vinil, quer dizer, eu nem acredito mais que essa coisa do CD ainda venda, não acho que é por aí. Já vendia pouco antes, agora menos ainda, mas eu acho que assim, as pessoas que curtem música continuam indo atrás. Eu acho que o vinil é uma coisa legal, por exemplo, de quem gosta de colecionar uma capa legal, um negócio todo. E eu acho que quem tem interesse ainda por música vai procurar e vai descobrir as coisas legais. E quem gosta de fazer vai continuar fazendo. Acho que Exatamente. isso mesmo. não muda, né? O né? importante é que a música não vai acabar, não. É isso mesmo. Não tem jeito, né? Você vai fazendo o meio que der, né, para você divulgar e tal, você vai fazer. Exatamente. Estela, você no fim dos anos 90 ali se uniu à rapaziada do Mangue Beat, né? Mesmo sendo paulista, né? Mesmo não sendo mangue nada, né? Mesmo não sendo mangue. Como é que foi essa relação com esse pessoal que tinha um momento tão efervescente ali? Então, foi meio assim, meio por acaso eu cheguei lá, né? Eu fui participar de um festival que era o embrião aí do Abril pro Rock, que era um dos primeiros festivais que o Chico Sá estava participando e tal. E aí me convidaram para tocar lá, eu já tinha o Lara Ranusca, que era uma banda de rock e tal, alternativo, não sei o quê. E aí eu conheci as pessoas lá. Eu tinha feito parte de uma banda aqui que chamava Funciona Senza Vapore, que era com o pessoal do Fellini. E aí quando a turma de lá, o Chico era mega fã do Fellini, aí soube que eu era dessa outra banda, aí tinha uma fita perdida com as músicas dessa banda, aí, vamos fazer um show tocando Funciona. Aí eu fiz um show com o Chico Sá tocando músicas do Funciona. Nossa, que legal. Tipo, banquinho. Isso lá no Recife. Lá, com o pessoal da Nação Zumbi, todo mundo no banquinho, quietinho, Chico comportado, imitando o Cadão. Demais, o Pato, foi engraçado. E aí a gente fez tudo isso e daí fiquei para fazer esse show, daí fiquei para fazer um outro show com uma banda de lá também, chamada Devotos do Ódio. Me chamou para fazer um show em homenagem a The Doors, um negócio bem surreal, Olha, assim. que viagem. Aí fiquei. Aí depois veio um convite para tocar no Abril pro Rock, aí fui ficando. Quando eu vi, eu tava lá 6 meses, daí acabei Morou lá, ficando, né? fiquei 6 anos. Tipo, assim. 6 anos Aí nesse- fui fazer um programa de rádio, que chamava Mangue Beat, eu apresentava o programa. E lá, embora assim, meu som não tivesse nada a ver com essa coisa, né, que é a essência do Mangue Beat, de misturar ritmos regionais, né? Nunca, sempre foi, né, mais rock and roll, outra coisa. Mas lá cabia tudo, né? A cena era uma coisa que as pessoas eram contemporâneas ali, aquele momento, então todo mundo, né, frequentava o show de todo mundo, Pois rolava é. uma brodagem ali que era muito bacana.
Muito legal, cara. E o Chico, ele te chamava de Billie Holiday de garagem, né? Ele inventou essa aqui. Então, existia uma relação bem próxima. Você, pelo que tá falando, foi bem acolhida, né? Por ele. Sim, eles são muito legais, assim. Ele era um cara bastante curioso, né, assim, de conhecer coisa nova e tal. Então, quando eu fui pra lá, tinha essa coisa que funciona, a gente tinha bastante curiosidade de conhecer as coisas. E isso foi um pouco antes de estourar, né? Então eles não tinham nem gravado o disco ainda. Não Eles tinham estavam gravado gravando, nada. na verdade. Eles tinham. Eu conheci eles aqui em São Paulo antes de ir pra lá. Uma vez que eles vieram para tocar no Aeroanta, que era um lugar que existia e tal. E aí a gente foi na Liberdade, né? Vamos comer sabe, aquelas comidas da rua e tal. O que deu aí? Eu ganhei, cara, no fim das contas? Sim, mas eu cheguei em terceiro com um não dos foi piores. assim, né? Com um dos piores. O Vitor já levantou, já comemorou que ele... Eu falei pra ele antes da gente começar que ele vai pegar o Detona Ralph. O Detona Ralph é lento, mas ele ficou em tem que terceiro. ser, tá bom. Beleza, vamos lá, Vitor. Ele é bom. É bom, né? Você quer escolher outro, Vitor? E Stella, bom, já todos os novos personagens aqui com o Vitor. Você recentemente participou do projeto do Fábio Trummer, né? Que é vocalista da Ed. Sim, que é um projeto Sul-América. com os meninos do Venda do Ócio, né? Isso, Como é que é a o nome galera do da projeto? Bahia. Exatamente. Então você continua, essa amizade continua, né? Então, a gente se reencontrou, olha só, a gente se reencontrou, eu e o Fábio, no show de 25 anos do Devotos do Ódio, que eu não via há um tempão. Aí a gente se encontrou na plateia e falou, nossa, ele, pô, tô gravando, vamos lá, vamos. Aí eu gravei no disco dele algumas coisas. E daí a gente fez um show junto, foi bem Que legal. massa. Reataram, né? Uma nossa. parceria. A gente ficou até comentando assim, pô, a gente é dos primórdios do indie, né? meu? Porque quando eu fui para Recife, uma época eu cantei com eles, com a turma do Ed. Logo que eu cheguei lá, eles me acompanharam no festival. E aí era, sei lá, aquela coisa roots indie mesmo, Total, né? né, cara? Filipeta, panfleto. Isso é muito legal, porque o Ed também recentemente fez um show, né, em comemoração a quantos anos? Tipo 25 assim, também, mais ou todo menos. mundo mais ou menos dessa... Dessa época. Cara, eu tô prestando atenção na conversa, eu caio aqui. O Vitor Stella, vai como é que ganhar. Foi a sua decisão de partir em carreira solo, hein? Porque o primeiro disco é lá de 1999, né? Isso. Então, na verdade, o Lara Ranusco era uma banda mais, assim, rock em formato não tradicional, era meio Sonic Youth, assim, noise, mas assim, uma coisa mais rock and roll. E o que eu estava fazendo na época, eu experimentava umas coisas com teclado, não sei o quê, era uma coisa mais experimental, mas misturando uns elementos diferentes, assim, né, meio... eu me juntei com o Adriano, que era o guitarrista da banda, e ele construía uns pedais junto com o Neilton, sabe, Legal. com tampa de geladeira, não sei o quê, ele modificava as coisas e tal. E eu fazia umas coisas no teclado. Na verdade, na época, a gente fazia as bases eletrônicas tudo a partir do teclado. E como eu não era muito boa de programar, eu programava umas coisas bem estranhas. Sim. Então, o esquisito foi ficando legal. E aí, a ideia de ir para o solo é porque não combinava muito com o que a banda fazia, né? Assim, embora fossem as minhas músicas na banda também, essas eram mais diferentes. E aí eu pude chamar gente diferente para tocar. Tinha de tudo no disco. Tinha o Lupe B, que fazia aquelas doideiras de porta de Fusca, com carcaça de máquina de lavar e tal. E aí tinha Nido do Acordeon, que era um cara que tocou com o Luiz Gonzaga, que estava lá. Então era uma mistura que era mais possível sendo um trabalho solo, né? Autoral. E um trabalho solo também tem uns da liberdade, é maior a liberdade mesmo de você poder experimentar. Então. Falando de estar numa banda, né, das diferenças. Então, o trabalho solo te permite uma coisa, né? Você pode ter vários produtores diferentes, você pode juntar vários músicos e você é a que dá o tom. Cada disco, na verdade, eu costumo arranjar os discos, assim, fazer uma pré-produção quase pronta, assim, em casa. Eu gravo no computador, os instrumentos todos, tal. Eu já vou com a ideia muito fechada, né? Aí eu chamo as pessoas para participar. E cada disco meu tem uma galera diferente, né? Então, assim, cada um foi produzido com um produtor diferente, com outros músicos. E os shows ficam diferentes, porque são conforme aquele momento, né, do disco. Esse último agora, o Dumbo, ele tem o Clayton, que está no projeto anterior, que era o Mustang Bar, que produziu o Mustang Bar e está tocando agora na banda do Dumbo, que foi o que ficou.
Mas os outros todos são músicos diferentes que entraram para esse projeto aí. O Diogo Valentino, do Supercordas, né, que é o Que produtor. legal, cara. Mas de produção, assim, também todos os discos mudaram a produção? Então, o Céu de Brigadeiro que produziu foi o Lupe B. O Fim de Semana foi o Maurício Bussabi, da banda Bojo. O Hotel Continental também foi o Bussabi, mas o Cleiton já fazia uma participação. Aí o Mustang Bar foi o Cleiton, né, que é do Cidadão Estigado, que produziu comigo. E agora esse aí foi o Valentino e o Mancha e o Felipe Giraquinov, enfim, a galera do... Pô, interessante, cara. O lance da mudança de disco para disco também envolve muito, né? Quando o produtor muda a visão, Então, né? no meu caso não muda muito as músicas, porque na verdade eu faço coisas muito diferentes, né? Então, assim, eu já tinha mudado quando eu chamo alguém diferente para fazer, entendeu? Então, a ideia é que, como cada dia... Outro dia eu estava falando, né? Por exemplo, no disco anterior, no show anterior do Mustang, eu tocava muito mais teclado, o show tinha muita composição que eu tinha feito com teclado e tal. Nesse, por exemplo, é tudo mais violão, entendeu? Aí no próximo, que eu já estou pensando, vai ser guitarra, entendeu? Vou voltar para guitarra, já tocou outras músicas. Então, assim, cada disco é uma história. Cada disco é uma parada mesmo. E como é que foi o processo de composição do Dumbo, então, Estela? E tem músicas em português e inglês também, falando das letras, então, né? o Dumbo, ele é o único disco meu que é só em inglês. Ah, só em inglês? Esse por quê? Por que ele é Dumbo, né? Porque eu chamo assim as canções órfãs que ficaram dos outros discos, justamente porque elas eram em inglês e não combinavam com as propostas dos outros discos, porque os outros discos eram meio temáticos, entendeu? Cada um tinha uma história e tal. E aí as músicas ficavam sobrando. Então tem coisa ali de música que eu resgatei de fitas cassetes daquela época ainda de Recife. De 20 e tem anos coisas atrás. feitas agora, só que nenhuma tinha letra. As letras, eu e o Luciano, né, que é o meu marido, que compõe comigo também, a gente fez as letras todas novas. Então, assim, não é que é um disco de coisa requentada, assim, a gente foi resgatando algumas melodias que existiam, estavam perdidas nessas fitinhas, né, com coisas novas que eu estava fazendo, e o que elas tinham em comum? Elas não se encaixavam em lugar nenhum, elas eram órfãs, assim, eram músicas... E aí, quando a gente deu a letra, a gente acabou dando uma certa unidade para elas, porque ficaram, né, todas do mesmo pacote, assim. Muito bem. Estela, eu vou aproveitar que eu e o Vitor terminamos mais essa corrida. Aí, ó. Qual foi seu lugar, hein, Vitor? Eu ganhei de novo, Vitor. Acho que Pô, esse meu cara personagem, é bom, ele é melhor. Mas eu tava em primeiro numa hora. É verdade. É que eu bati nas pedras. Primeiro com um cara que é lento aqui, hein? Então vou fazer um rápido intervalo, já volto com a Estela Campos e com o Vitor jogando aqui no Como Fala Mais Joga. Fica aí. Estamos de volta com Como Fala Mais Joga, eu, Estela Campos e o Vitor aqui. Agora Marvel vs Capcom, meu Deus, já tô tomando uma surra tão nervosa aqui do Vitor que dá até dó. Bom, a gente já tava falando um pouquinho sobre o processo de composição do Dumbo, né, Estela? E por que a escolha de lançar somente virtual e vinil? Tem a ver com a arte da capa, assim? Tem super a ver. Porque, na verdade, quando eu vi a arte, né, dessa capa, que é bem legal, eu achei que ia ficar muito pequeno num CD, entendeu? Deixa eu aproveitar que o Vitor tá me dando uma surra. Enquanto você vai falando, Eu achei que ela merecia um vinil. Na verdade, o disco estava até pronto, já para ser lançado em CD e tal. E a gente tava meio assim, putz, lançar em CD, ninguém vai comprar, ninguém vai querer. Aí quando a gente viu a capa, eu falei, definitivamente... Não, tá muito bonita. De quem que é a arte da capa? É a Juliana Pontual. Juliana Pontual. Muito legal. E Estela, você disse que já estava pronto para ser lançado em CD. Em CD. Ele seria lançado em CD com mais músicas? Isso. E na verdade... É muito legal, né? Porque ainda sobra ali Ainda sobra uma reserva ali. Uma reservinha. Então, ele ia ser lançado com 15 músicas. Aí, como a gente resolveu fazer o vinil é assim, só cabe 40 minutos. 20, lado A, lado B, e esquece, né? Não sei se você queira fazer um vinil duplo que aí já é outros 500. Não é o caso. Né? E aí, então, aí a gente teve que escolher reduzir para 11 músicas.
E foi um parto, né? Porque imagina, você tem que repensar a ordem do disco, porque é lado A e lado B, tem que pensar a música começa um lado e termina. Mas foi uma delícia fazer todo esse processo. Eu nunca tinha feito um vinil. É o meu primeiro vinil, né? É, o primeiro vinil. Eu já tinha música minha em coletânea de vinil, mas nunca meu mesmo a primeira vez. Pô, que legal. E a seleção do CD já estava pronta. Pronta. Ele tá lá. Um dia se der na louca. Mas aí o que a gente fez? A gente pegou, fez o vinil. Como é que foi essa dura escolha aí? Ah, foi difícil. Aí, mas o que eu fiz? Depois eu peguei as que sobraram, juntei mais uma música que foi feita mais ou menos na época que já estava confeccionando o disco, mas que é contemporânea desse período assim. E a gente lançou um EP que chama Monday Morning, que as pessoas podem baixar no Bandcamp lá, tranquilamente. Então já conseguimos desovar todas as músicas do Dumbo completo agora. Legal, cara. E o Monday Morning tá liberado para download gratuito? Sim, o Dumbo também. Ah, o Dumbo também. Aliás, todos os meus discos. É só ir no Bandcamp, aí você vai lá, se você quiser comprar também, pode comprar. Tem na iTunes, tem em vários lugares, tem através da Tratores. Se você quiser comprar o vinil, tem lojas que vendem e tal, então tem vários lugares, mas se quiser baixar também, pode baixar. Porque eu acho que o Bandcamp é o seguinte, as pessoas... gostar e comprar, né? Porque então, a arte do disco é tão bonita. Eu acho. O Bandcamp, na verdade, as pessoas podem pagar se elas quiserem, na verdade. Legal. Então, se você não quiser dar nada, está zero. Se quiser dar alguma coisinha, tá. Mas se quiser comprar também na loja, também você recebe, o disco, um discão aí, né? Nossa, muito bonito, realmente uma arte muito bonita. Estela, e as músicas que entraram pro EP, pro Monday Morning, rolou ali alguma regravação pra dar uma diferenciada, uma remaster, alguma coisa assim? Não, a gente usou, porque eu já tinha elas masterizadas, né, pro CD, então eu já usei. E uma que a gente fez eu incluí uma demo de uma música que depois foi gravada, né, pro Dumbo, que eu tinha feito em casa, que eu gostava muito dessa demo. E uma outra música nova, que foi aquela que foi feita um pouquinho depois, que a gente gravou também por fora, em outro esquema. Legal. Você tá falando que a maioria das músicas, as que estavam no baú, não tinham letra, nenhuma tinha letra. Então, elas tinham, assim, algumas palavras às vezes, sabe? Quando você grava, só para não perder a ideia, você fica na embromation ou qualquer coisa. Então tinha, e geralmente tem essas ideias que aparecem, essas palavras, elas acabam inspirando a letra no fim, porque elas têm um sentido místico, tipo assim, sei lá. Elas dão o tom da Por temática, nada, elas talvez, têm alguma razão, elas estão fazendo ali. Você juntando duas palavras ali, elas têm algum sentido. Então, algumas coisas tinham esse sentido. Eu ia perguntar se as letras, elas... Se tivessem as letras há 20 anos atrás, se elas estavam atuais. E essas palavras míticas estavam... Então, estavam. Estavam, porque, assim, eram só palavras, né? Exato. Então, aí a gente acabou fazendo tudo novo mesmo. Animal. Estela, você tinha me falado de que manda o vinil para a República Tcheca, né? Então, ele foi feito na República Tcheca, que E é uma questão de qualidade ou a questão de preço? Então, o preço, vamos dizer que não é um atrativo um pouquinho, mas também não é o maior atrativo, foi a qualidade mesmo, assim. Na verdade, foi uma conveniência ali. Eu conheci o cara que fazia na República Tcheca, ele falou, a parte gráfica, me recomendaram que lá era muito boa, como eu tinha já essa preocupação com essa parte gráfica, né, que eu tava... Tudo começou por conta do desenho, então assim, eu queria muito que essa parte ficasse muito boa também, e falou que lá tem uma técnica X, que eu não sei te dizer, que também o vinil sai lá bom por isso, né? Que o Clênio pode explicar, tipo, eu não sei, mas enfim. E aí a gente acabou mandando pra lá, mas é legal, né, porque daí ele é um disco importado. Pô, ele vem, e vira disco importado. É chique. Imagina, os caras colocam um selinho de importado, que absurdo. Você falou da banda que gravou com você, Estela, mas quem te acompanha no show? Então, eu tenho sorte porque, assim, a banda que tá no show tem 2 produtores do disco, né? Então, que legal. O Diogo Valentino, que é do Super Cordas, que produziu o disco comigo, que mixou e tal, ele toca baixo na banda. O Clayton, que também participou do disco, tocou uma música, ele toca guitarra. É engraçado que o Clayton, com todo mundo, com o Cidadão Chegado, todos os outros lá, as bandas várias que ele participa, ele toca bateria, mas só comigo ele toca guitarra. Aí ele toca guitarra. Aí tem o Felipe Maia,
que tá tocando bateria, que é um super baterista legal. E o Léo Monstro, que toca com a Lulina, que também tocou no disco. Ele foi lá para gravar uma faixa, gravou 5. Aí Ele foi com a intenção assim de gravar foi, uma, gravou 5. E as coisas foram acontecendo assim, né? Nas gravações. É engraçado, porque cada disco tem uma história. E esse foi meio assim, aparecia alguém lá, gravava várias coisas, nos punha, assim. Tem o Bernard Simon, que é um cara que é um super guitarrista de Porto Alegre, que estava aqui passando tipo umas férias e gravou várias coisas, foi hospedado no Mancha. Aqui, Eu gravei na casa do Mancha, né, no estúdio do Mancha. Aí ele estava meio que hospedado lá, então ele fez várias guitarras importantes no disco também. Então... Legal. E Stella, você tem intenção de lançar esse disco na gringa, né? Porque como eu tenho, ele conversa em inglês, né? Não, eu acho que ele tem um caminho ainda. Ainda estamos vendo por onde, como começar, mas ele já rolou em alguns lugares e eu acho que ele tem um potencial aí. Muito bem. Gente, a Stella tá falando de participações do disco, sabe quem participa também? O Vitor. Ó. Vitor o Vitor participa, ele que tá me dando uma surra aqui no combo. Ele também canta Falou. Candy Shop Fire, né, Vitor? Ele cantou, ele foi assim, ele apareceu no estúdio, tipo aquelas coisas que eu te falei, as pessoas apareciam e rolavam. E eu ia fazer um coro para essa Candy Shop Fire com as meninas, com a Lulina, com a Laura Vrona e a Juliana R. Sim. Aí as três estavam lá e o Vitor estava lá, porque ele estava lá, que ele de vez em quando dormia lá no estúdio e tal. E aí eu falei, e aí, Vitor, ele quer cantar com as meninas lá? Ele, quero. Não tô fazendo nada. Daí botou lá o fonezinho, né, Vitor? Daí cantou com a Laura, assim, e gravou de primeira, assim, pã, concentrado, ouviu, cantou, fez lá. E você curtiu, Vitor? Curtiu participar do disco? Depois ele fez um show comigo na Serralheria, o show que eu fiz com o Trumer, Subamérica, a gente fez os 2 shows, e no meu show ele subiu e dançou a Labec lá, né? Fez É muito legal ter os pais em cima de um palco, você poder ver um show de cima do palco, a cabeça de uma criança deve ser demais. Ele curte. Agora ele tá querendo destruir, ele não tá podendo falar. Não tanto quanto o videogame. Tá vendo? Tá vendo como é difícil o meu trabalho, Vitor? Ter que conversar e jogar videogame? Pensar e jogar, por isso é difícil, hein? E, Stella, como é que anda a carreira? Como é que esse disco vai passar pelos palcos? Você vai pra Recife sempre lançar seus discos, por exemplo? Então, esse aí eu ainda não fui, quero ir. Eu acho que tem uma história lá, né? Recife sempre bem acolhido. Já toquei em vários festivais lá, né? Estamos pensando nisso. Mas a gente está fazendo vários shows, né? O Dumbo já está rodando por aí. A gente fez Sesc Consolação, outros circulando no circuito alternativo pequeno também. A ideia é tocar bastante, né? Aproveitar que a banda tá animada, assim, fazer mais coisas. Pode ver, e daí já são shows de lançamento de 2 trabalhos, né? Isso que é o legal também, é do disco do EP, disco né? do EP, na verdade juntou agora, né? A gente incorporou as músicas do EP no show, então já virou Mas aí agora a gente já tá pensando em mais músicas, não para, né? É um excedente de músicas. O problema de você voltando ao papo, né? Ser alternativo é que você tem 1000 músicas, né? O problema é viabilizar tudo isso, tem que ser devagarzinho. Então vai sobrando. Você já tem 3 discos. Quando a gente escolheu o repertório do Dumbo, pra você ter uma ideia, a gente fez uma conta lá, né? Eu e o Luciano, vamos listar tudo as músicas que eu tenho, que ele tem, as nossas músicas e tal. Deu 38 músicas. Nossa. Daí a gente falou, não vai ter grana pra gravar 38 músicas. Aí virou 15, aí virou 11. E agora já tem um outro excedente que nesse meio tempo de fazer o Dumbo, não sei o que, eu já tenho mais pelo menos umas 15 músicas novas, além daquelas que sobraram, entendeu? Então, assim, difícil, né? Como é que faz, né? Essas músicas vão nascendo aos poucos, daí nasce no palco, dia num show. Pô, gente, já tá chegando no final esse combo, divertido pra caramba. Porque, eu ganhei no primeiro bloco, mas nesse segundo bloco... É o Vitor detonou. Ó o Vitor, ó a técnica do Vitor. Tomei uma surra, Stella, brigadão. Pô, obrigado. Vitor, valeu. Valeuzaço, hein? Aqui o meu Volte sempre, voltem sempre vocês dois. Temos os sites aí que você falou durante o programa, quem quiser baixar seu trabalho, né? Tá aí na tela, conheça o trabalho da Stella. Valeu, gente. Legal. Obrigadão. Obrigada. Um beijo pra vocês e um beijo pra vocês até amanhã.
Valeu.